O nosso próximo palestrante é o professor Dr. Rodrigo Atanásio. Ele vai apresentar a palestra Tratamento da asma, o que pode ser usado, quando usar e qual a importância. Ele tem doutorado em pneumologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é médico, pesquisador e orientador do programa de doutorado em pneumologia da USP. É professor assistente do INCOR, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e diretor da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, que a gente tanto citou no nosso e-book. Professor, muito bem-vindo. Obrigada por sua disponibilidade em participar e ajudar a brilhantar o nosso evento. Você tem cerca de 35 minutos para apresentar a sua palestra e depois a gente volta com algumas perguntas do público. Fique à vontade. Não, bom dia, Carol, bom dia a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui no evento de vocês, é sempre muito prazeroso poder interagir nesses eventos para pacientes, para público leigo, que eu acho que a gente sempre comenta muito, que é muito importante a educação em saúde, que as pessoas possam ter noção dos problemas relacionados, sobretudo com a asma, que é uma doença extremamente prevalente. E eu espero aí poder sanar algumas dúvidas, explicar algumas coisas em relação ao nosso manejo da asma, né, como é que a gente trata essa doença. Então, aí, no título da apresentação, o que é que pode ser usado, quando usar e qual a importância. E eu fico completamente aí à disposição para depois a gente tirar algumas dúvidas ao decorrer do momento de discussão, de tirar as perguntas e respostas. Bom, vamos lá. Então, antes de eu começar a falar exatamente do que é o tratamento, acho que vocês já sabem disso, mas a gente poder aqui uniformizar o conhecimento. O que é a asma, né? Então, a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, geralmente alérgica. Então, prestem muita atenção nesse conceito de doença inflamatória das vias aéreas. E a outra coisa é que esta inflamação leva ao que a gente chama de hiperreatividade brônquica, que leva à broncoconstricção, que é, na verdade, um afunilamento, um fechamento dos brônquios. Então, hiperreatividade brônquica, a gente está falando que um brônquio que ele é um tubo, quando ele está irritado, ele fica reativo, e isso faz com que essa parede daqui do brônquio diminua de tamanho, ficando constricto, bem pequenininho. E é óbvio que isso daqui é o que vai dar os sintomas de falta de ar, mas lembrar que isto acontece porque o brônquio está inicialmente inflamado. Bom, e isso daí é que vai levar a esses sintomas episódicos da asma, que a gente sabe muito bem, vocês já viram aí, da falta de ar, da sibilância, do chiado e da produção de secreção ao longo do tempo. Então, a gente tem uma doença onde você tem que marca a inflamação, com a produção de secreção e dos sintomas inflamatórios da doença, e a broncoconstricção, que a gente tem aí o fechamento do brônquio, levando aos sintomas de falta de ar e chiado. Isso é importante porque isso que vai determinar como vai ser feito o nosso manejo nos pacientes. Para eu tratar essa inflamação, eu preciso de um tratamento de manutenção. O meu problema base, o meu problema raiz no paciente asmático é a inflamação crônica das vias aéreas. Então, para manter meu paciente bem, meu tratamento de manutenção tem que ser com uma terapia anti-inflamatória para evitar essa inflamação crônica. E a gente sabe que essa inflamação é que leva à hiperreatividade e os sintomas episódicos. E para isso eu tenho um segundo tipo de tratamento, que eu chamo de tratamento de resgate. Quando o paciente tiver os sintomas de maneira mais aguda ou mais intensa, eu posso abrir mão de um tratamento extra para esse momento de crise, para esse momento agudo aí de mais sintomas, que é a terapia de resgate. Bom, então, os sintomas da asma dependem da fisiopatologia, do processo por baixo que está acontecendo. Então, a gente comentou que a inflamação leva a esse processo de produção, de secreção crônica, que não é nem tão comum, não é nem o sintoma principal, mas que às vezes pode ter aquele pigarrozinho, aquela tosse um pouquinho mais carregada. E a gente tem os sintomas de broncoconstricção, que são aqueles sintomas agudos de falta de ar, de chiado no peito, que tanto incomodam os pacientes com asma. E aí, como eu comentei, a terapia com anti-inflamatórios, e é o que a gente mais usa para o tratamento com bastante segurança, a gente vai ver isso mais para frente, são os corticoides, que é uma potente droga anti-inflamatória para tratar a inflamação. E para tratar a broncoconstricção, o fechamento do brônquio, eu vou dar o broncodilatador. Se o meu brônquio está fechado, eu dou um remédio que dilata esse brônquio
e o fluxo de ar passa a passar normalmente aí dentro da via aérea, certo? E aí, a grande pergunta, né? Qual que é mais importante de eu tratar? Seria a inflamação ou a broncoconstricção? E aí, obviamente, se você perguntar para qualquer paciente, eu acho que esse aqui, eu acho que é o principal pilar da aula, que a gente, quando está conversando com os pacientes, não tem a menor dúvida que se você perguntar para o paciente, o que é que mais te incomoda na asma? Vocês vão dizer para a gente, olha, é a falta de ar, é o chiado no peito, isso me incomoda, dá uma sensação de aperto, eu não consigo respirar, isso me incomoda muito. Então, sempre essa dispneia parece que é realmente algo que incomoda bastante, mas a gente tem que lembrar de tudo que eu comentei no início da aula. O que que levou o paciente a ter essa broncoconstricção? Inicialmente foi a inflamação. Então, não adianta eu simplesmente querer tratar única e exclusivamente só o chiado, só a falta de ar. Eu preciso entender que existe uma inflamação por trás de tudo isso e eu preciso dar uma droga anti-inflamatória para poder tratar meu paciente de maneira adequada. Rodrigo, quer dizer que eu não vou precisar tratar de dispneia, a falta de ar, o chiado no peito? Não é isso que eu estou dizendo. A gente vai tratar, até porque a gente sabe que isso é muito incômodo para todos os pacientes. Mas não adianta a gente só olhar para isso. Eu preciso entender que existe um processo inflamatório por trás e tratar fazer aquele tratamento de manutenção que a gente comentou. Caso contrário, o tempo todo a gente vai ficar voltando com os sintomas de falta de ar. Então, lembrem, a doença é uma doença inflamatória. Eu preciso tratar a inflamação antes de qualquer outra coisa. E a gente vai, obviamente, também tratar a broncoconstricção e a gente vai ver como é que a gente faz isso. Por isso, de novo, vou ser um pouquinho aqui insistente nesse conceito, que é o conceito mais importante da apresentação, de que a base do tratamento da asma é a terapia anti-inflamatória, e a terapia anti-inflamatória que a gente tem de melhor eficácia e de melhor segurança são os corticoides inalatórios. É uma terapia anti-inflamatória pela via inalatória das vias aéreas. E eu trago sempre essa imagem, assim, que não adianta tapar o sol com a peneira. Se eu ficar tratando apenas a falta de ar e apenas o chiado com um broncodilatador, veja, eu vou melhorar naquele momento o meu sintoma, é óbvio, eu estou dando um broncodilatador para algo que está fechado. Ele vai abrir o brônquio. Mas eu estou tapando só com a peneira, porque a inflamação continua acontecendo lá. Mais cedo ou mais tarde, vai passar o efeito do broncodilatador e tudo vai voltar e o paciente vai voltar a ter sintomas. Então, vamos sempre tratar a inflamação da asma, que é o processo mais importante aí para a manutenção e o controle dos sintomas do paciente. Vocês já tiveram aí bastante discussão sobre isso, eu só queria lembrar que é muito importante para a gente, no acompanhamento do paciente, fazer a avaliação do controle da asma, e aqui a gente tem aquelas perguntinhas básicas que a gente sempre faz para vocês nas consultas e que vocês, obviamente, também podem se fazer para poder identificar como é que está a evolução dos sintomas. Né? Então, está tendo muito sintoma durante o dia, está tendo despertar noturno, está tendo necessidade de usar medicação de resgate ou está tendo alguma limitação à atividade no dia a dia. Se você tiver sim para alguma dessas perguntas, a gente te assuma um sinal de alerta aí, porque a asma pode estar não totalmente controlada e a gente precisa aí manejar o tratamento desse paciente. E por que isso é importante? Porque, como vocês viram muito bem, vai depender do controle do paciente para eu saber como que eu vou manejar, qual vai ser o próximo passo, a próxima etapa do tratamento do meu paciente. Na asma, é sempre muito importante eu estar sempre reavaliando os sintomas do meu paciente. Então, é sempre um processo extremamente dinâmico. Né? Então, é por isso que o acompanhamento é muito importante. A gente tem um tratamento de manutenção de base, como a gente comentou, mas eu vou estar sempre reavaliando isso. Se meu paciente estiver um pouco mais descontrolado, talvez eu precise aumentar o tipo de tratamento que ele está recebendo. Se ele está super bem controlado, a gente vai ser o primeiro a querer reduzir carga de tratamento, reduzir os remédios que esse paciente está usando, para a gente sempre deixar o paciente controlado, mas com a menor quantidade de medicação necessária. E quais são as metas do tratamento do meu paciente que eu preciso fazer para conseguir um controle adequado dele? A gente sempre divide os objetivos de tratamento do paciente com asma em dois: o controle atual e o risco futuro. Então, e esse é um ponto muito importante que eu queria lembrar para vocês, porque pelo ponto de vista do paciente, obviamente vocês estão sempre preocupados com o controle atual dos sintomas, e super justo, e obviamente a gente também quer isso, o controle atual dos sintomas,
para vocês não terem nenhum daquelas perguntinhas que a gente comentou da Gina, de controle adequado. Então, não pode estar com sintoma diário, não tem que estar usando muito medicação de resgate, função pulmonar tem que estar boa, não está com limitação de atividades. E isso, obviamente, é o primeiro objetivo que a gente tem que alcançar. Mas, como médicos, a gente tem sempre que se preocupar também com o risco futuro do paciente. Então, eu preciso estar sempre pensando, nossa, esse paciente está em risco de talvez ter uma crise, uma exacerbação que a gente fala daqui a alguns meses. Será que esses remédios que eu estou dando para o paciente têm algum potencial risco de efeito colateral lá na frente? Então, isso é importante para a gente no manejo a longo prazo. Como a gente comentou, é importante a gente ter a lembrança de que a asma é uma doença inflamatória e crônica, então a gente vai ter um tratamento de manutenção para a grande maioria dos pacientes, e é nosso papel estar sempre aí ciente dos riscos que isso podem ter a longo prazo para minimizar qualquer complicação e manter o tratamento seguro que o paciente deve usar a longo prazo. E aí a gente sempre, como a gente estava comentando, eu vou fazer o meu tratamento direcionado de acordo com o grau de controle que meu paciente está. Então, se meu paciente está controlado, o que eu vou fazer? Muito provavelmente eu vou manter o tratamento, ou, se ele permanecer controlado por 3 meses ou mais, eu posso até considerar fazer uma redução do tratamento dele, diminuir a carga de tratamento, porque ele está controlado e eu vou deixar com a menor dose possível de medicação que esse paciente pode ter. Se o paciente estiver parcialmente controlado, eu talvez tenha que começar algum outro tratamento, aumentar alguma dose de remédio, porque talvez esse paciente precise de alguma coisa a mais para poder conseguir ter o controle dele adequado. E, obviamente, se o paciente estiver não controlado, aí, sem dúvida alguma, eu vou precisar aumentar a carga de tratamento, porque esse paciente aí está tendo muitos sintomas e eu preciso, então, atingir esse controle para ele. E aí tem essa figurinha tão importante que é as orientações das etapas de tratamentos que a gente segue pela GINA, que é uma diretriz internacional, onde todas as outras diretrizes se baseiam nela. Cada ano a gente tem algumas mudanças, e aqui, nesse ano de 2021, teve uma nova mudança nessas etapas de controle da GINA, e eu não espero que vocês precisem saber tudo isso aqui com detalhe. A mensagem principal aqui dessas orientações que a gente faz é, vejam, a gente tem esse tipo de tratamento em degraus, em escala, né? Você veja que a gente vai sempre, se o paciente está ficando não controlado, eu vou aumentando a etapa para cima, eu vou aumentando a quantidade de remédio, e se o paciente está controlado, eu vou diminuindo para a etapa anterior, sempre com aquele conceito de tentar deixar meu paciente estável com a menor dose possível de tratamento. Vamos olhar essa figura aqui com um pouquinho mais de detalhe e salientar algumas coisas muito importantes. Primeiro, qual é o pilar do tratamento da asma, que eu havia comentado para vocês? Corticoide inalatório. Vou ser chato, vou repetir isso várias vezes, vocês precisam entender que a doença é uma doença inflamatória. Então, para tratar uma doença inflamatória, eu preciso de um anti-inflamatório. Pilar do tratamento da asma é o corticoide inalatório. Então, eu sempre vou começar o tratamento com corticoide inalatório para tratar a manutenção da asma com uma droga eficaz e muito segura. Só que a gente sabe hoje em dia que muitos pacientes, como a gente comentou, têm a falta de ar, tem um chiado, e o broncodilatador ele é muito eficaz. Então, hoje em dia, a recomendação que a gente dá é, sempre o paciente vai estar com corticoide inalatório no tratamento, seja ele isolado ou com associação do formoterol, que ele é um broncodilatador, que tem uma ação prolongada nas vias aéreas, mas também tem uma ação bem rápida de alívio dos sintomas. Então, isso é importante vocês lembrarem que, assim, será que o único remédio que dá conforto imediato é o salbutamol, o famoso Erorin, que a gente usa de bombinha? Não. Existem outros medicamentos, como o formoterol, que a gente tem, na verdade, uma ação mais prolongada, mas também tem uma ação muito rápida, que ele tem ação muito efetiva em tirar os sintomas imediatamente. E a gente, com o formoterol, por exemplo, a gente tem vários medicamentos que são associações desse broncodilatador com o corticoide inalatório. Então, sempre que eu estiver dando essa associação, eu, além de estar promovendo a broncodilatação, eu também estou dando uma droga anti-inflamatória que vai agir no controle da inflamação do meu paciente a longo prazo. Então, vejam, eu posso hoje em dia já começar com o tratamento de associação do corticoide inalatório com o broncodilatador, o formoterol, sempre que necessário.
Se o paciente está ficando não controlado, eu começo a deixar uma dose fixa dessa associação do bronquodilatador com o corticoide inalatório, sendo que a dose do corticoide inalatório é uma dose mais baixa. Se ele não está controlado, eu aumento a dose do meu corticoide inalatório. Se ele está não controlado, eu aumento ainda mais a dose do meu corticoide para uma alta dose. Então, veja, grande parte da definição de gravidade da asma que a gente tem é baseado na quantidade de corticoide inalatório que eu preciso dar para esse paciente para ele ter controle. Quanto mais leve o paciente, menor a dose de corticoide inalatório que eu preciso dar para ele. Quanto mais grave, maior a dose de corticoide inalatório que eu preciso dar. Veja, a gente vai comentar um pouquinho mais na frente, que essa etapa 5, que é dos pacientes com asma grave, é uma etapa que realmente eu tenho várias outras opções de remédio que eu posso dar para o meu indivíduo com asma. Obviamente, a gente sempre vai, nessas etapas iniciais, fazer o tratamento com o corticoide inalatório e o broncodilatador, tá certo? Que é, na verdade, o beta-2 agonista, que é um broncodilatador que a gente já tem bastante conhecimento aí ao longo dos anos no manejo da asma, e a gente vai fazendo esse manejo da dose do corticoide inalatório com o beta-2. Se o paciente fica não controlado, ele acaba sendo considerado uma asma grave, que está aqui na etapa 5, aí a gente tem várias outras medicações que a gente pode associar. Existem outros broncodilatadores, como os anticolinérgicos, né, que a gente também seria uma dupla broncodilatação para esse paciente mais grave. Existe a possibilidade de outras drogas anti-inflamatórias, como os antileucotrienos. E existe também um grande avanço que a gente teve nos últimos anos, que são os imunobiológicos, que são terapias anti-inflamatórias extremamente eficazes, mas que a gente deve aqui manter para esses pacientes na etapa 5, quando mais graves. Rodrigo, essa é a única forma que eu tenho de fazer o tratamento? Não. Uma outra forma que está no gráfico aqui embaixo é, eu posso começar apenas com corticoide inalatório, sem ser em associação, apenas o corticoide inalatório isolado, que aí seria a etapa 1. Se ele não está controlado, aí sim eu devo fazer associação com o corticoide inalatório ou beta-2 de longa, se necessário, e aí segue a mesma coisa do anterior, caso ele não tenha controle, aí eu vou mantendo uma associação fixa e aumentando a dose do corticoide inalatório à medida que ele vai precisando. Aqui, na verdade, não tem certo ou errado de cada uma dessas duas formas, é como aí o paciente, e discutindo com o seu médico, ele acha que é a melhor estratégia para ele seguir, mas, de maneira geral, o mais importante aqui é sempre usar corticoide inalatório e, à medida que ele vai ficando mais grave, a gente vai aumentando a dose desse corticoide. Bom, mas, Rodrigo, parece meio esquisito isso, porque a vida toda, eu como paciente, eu sei que quando eu estou com falta de ar, se eu me sinto mal, eu uso a minha bombinha de resgate, o meu salbutamol, o meu aerolim, e eu fico ótimo, eu resolvo na hora aqueles sintomas. Então, a mim é isso que funciona ali naquela hora que eu estou desesperado e eu preciso disso e isso que vai me fazer me sentir bem. Vejam, usar o broncodilatador, como eu comentei, vai melhorar o sintoma na hora, porque ele está dilatando o bronco que está fechado. E isso é errado de fazer? Não. Mas a gente aprendeu ao longo do tempo dos riscos que isso pode fazer se a gente não olhar direito o tratamento da asma. Então, vejam, a bombinha, o salbutamol, ele foi o primeiro tratamento que foi descoberto para asma lá em 1992. Só que, antes disso, inclusive, só que a gente começou a ver que aquele conceito de tapar o sol com a peneira. Se eu tratasse única e exclusivamente o meu paciente com broncodilatador, eu estaria até fazendo mais mal do que bem para ele. Por quê? Quanto mais bombinha o paciente estava usando, maior o risco dele ter problemas a longo prazo e maior mortalidade. Rodrigo, isso quer dizer que, na verdade, era o broncodilatador que está fazendo mal para o paciente? Não, e a gente entendeu claramente ao longo do tempo que não era isso. O que acontece é, como eu falei que tapava só com a peneira, quem tinha uma asma mais grave precisava usar mais bombinha, porque tinha mais sintomas. E ele era mais grave, só que acabava tendo mais complicações, inclusive maior risco de morte por causa da asma, porque ele estava só usando a bombinha e não estava tratando a doença com as drogas anti-inflamatórias que precisavam. Então, na verdade, usar a bombinha estava sendo um marcador de que o paciente ele era mais grave. Mas a gente não estava conseguindo tratar adequadamente ainda esse paciente porque não estava tratando a inflamação. A partir daí, foi descoberto os corticoides inalatórios e introduzido o conceito de terapia anti-inflamatória na asma.
E aí, claramente, a gente vê na curva, com estudos muito importantes, uma queda brutal da mortalidade da asma, porque pela primeira vez a gente estava começando a dar uma droga que realmente ia mudar a história natural da doença, que ia tratar a inflamação desse paciente. Então a gente começa a ver que, sim, o corticoide inalatório é que é o tratamento mais eficaz para diminuir os sintomas e diminuir a mortalidade relacionada à asma. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que isso ainda se mantém. De novo, infelizmente, ainda muitos pacientes ficam usando somente o broncodilatador de resgate, que a gente chama de SABA, né? Que é o broncodilatador de curta duração. E a gente até hoje vê que os pacientes que ficam usando muito broncodilatador de resgate, então vejam, essa linha azul são os pacientes que usam mais do que 11 bombinhas ao longo do ano, enquanto aqui, por exemplo, em preto, são pacientes que usam de 0 a 2 bombinhas ao longo do ano. E aqui essas curvas estão falando sobre mortalidade. Então vejam, quanto maior o uso de bombinha ao longo do ano, maior o risco desse paciente acabar falecendo pela asma ao longo dos anos. Por quê? Isso mostra que o paciente ele está não controlado e eu preciso usar outras medicações anti-inflamatórias mais potentes para realmente conseguir atingir esse controle. Bom, aí a gente vem com um outro conceito agora que eu preciso que fique muito importante. Então, acho que esse é o segundo grande pilar de informação que eu queria passar para vocês. Eu acho que eu consegui convencer vocês de que o tratamento anti-inflamatório é o tratamento mais importante para o manejo da asma, no contexto aí do tratamento da asma. E agora vem a questão, o que eu falei. O tratamento mais eficaz é o corticoide inalatório. Mas, Rodrigo, eu estou cansado de ouvir de que corticoide faz mal, corticoide é uma droga que tem um monte de efeito colateral. Bom, veja, que a gente está falando de corticoide inalatório. Eu não estou falando de corticoide oral, corticoide venoso. E aí, a via que a gente está dando a medicação é muito importante para eu entender a gravidade e a eficácia desse tratamento na asma. Tá? Então, lembrem-se, a via inalatória é mais eficaz e segura no tratamento dos pacientes asmáticos. Quando eu sei que corticoide oral, a prednisolona, dexametasona, betametasona, todas elas, se a gente usa por longos períodos de tempos por via oral, tem vários efeitos colaterais. Infelizmente, para algumas doenças que a gente tem na medicina, seja pulmonares, reumatológicas, alguns pacientes precisam usar essas drogas orais por longos períodos. A gente sabe que existem uma série de efeitos colaterais, hipertensão, diabetes, catarata, osteoporose, tudo relacionado com esse uso crônico. Mas, em alguns casos, a gente vai realmente precisar usar essas medicações a longo prazo. Porém, vejam, é quando a gente usa a terapia sistêmica, oral ou venosa, por longos períodos, que a gente tem esses efeitos colaterais. Isso não acontece quando a gente está usando a terapia inalatória. Quando eu estou dando o corticóide pela via inalatória, são doses muito baixas do medicamento, que vão fazer ação localmente no brônquio, sem absorção sistêmica. Então, todos esses efeitos colaterais que a gente fala dos corticoides, sim, eles existem para o tratamento oral a longo prazo. Isso não é verdade quando a gente está se referindo ao tratamento por via inalatória. Então, por favor, sintam-se seguros de usar a terapia inalatória, porque é ela que é eficaz e que é ela que vai manter o controle da asma a longo prazo de maneira extremamente segura. Então, aqui, o tipo de tratamento é importante no manejo da asma e, sobretudo, a via que a gente usa esse tratamento é importante. Como eu comentei anteriormente, aqui para a gente reforçar esse conceito de que a minha manutenção dessa doença crônica vai ser feita com a terapia anti-inflamatória e o corticoide inalatório passa a ser, então, nosso pilar do tratamento no paciente. Então, quanto maior a gravidade do meu indivíduo, maior a dose de medicação que eu vou dar naqueles meus degraus do tratamento da asma. E óbvio que eu sei que mesmo eu dando meu tratamento de manutenção, em algum momento eu posso ter alguma crise, eu posso ter algum sintoma aí a mais do meu paciente, e para isso existe a minha terapia de resgate. Então, quando eu orientar o tratamento do meu paciente com asma, eu vou orientar para ele um tratamento padrão, diário, que é a terapia de manutenção, e é importante a adesão ao paciente sobre isso, de entender qual é o remédio que ele precisa usar todo dia e como ele deve usar esse remédio, mas também oriento um segundo tratamento para ele, que é o tratamento de resgate.
naquele momento que ele sinta alguma falta de ar ao longo do dia, quando vai fazer algum exercício, quando tem alguma exposição, alguma coisa, ele pode abrir mão de uma outra terapia de resgate naquele momento que ele está um pouco mais sintomático. Como é que faz essa diferenciação? E aí, isso vai depender, obviamente, de caso a caso, e aí o acompanhamento, como a gente falou, de sempre estar reavaliando o paciente, aqui a gente vai determinar esses tipos de estratégia, mas lembrando que hoje em dia a gente pode, inclusive, fazer o tratamento com uma única tipo de bombinha. A mesma bombinha que eu uso na manutenção, eu posso orientar meu paciente a usar doses extras disso no momento de resgate, quando ele precisar, mas lembrar que existem várias outras estratégias que podem ser feitas, e isso aí realmente vale a pena a gente conversar com o médico no segmento para poder ver qual a melhor estratégia que deve ser seguida. E o corticoide oral, né? Ah, Rodrigo, eu sei que também quando eu estou com uma crise, que eu estou muito sintomático, eu vou lá na farmácia, compro lá prednisona, prednisolona, meticortem e tomo lá e fico ótimo. E vai ficar, né? Por quê? Vejam, a doença é uma doença inflamatória. Corticóide é um anti-inflamatório. Se eu dou corticóide sistêmico por via oral, eu estou realmente fazendo um tratamento muito eficaz aí em termos anti-inflamatórios. Porém, essa é a figura que eu queria passar com vocês. Não tem por que matar uma formiga com bala de canhão. Eu não vou tratar um paciente asmático somente com corticóide oral, porque é como se eu estivesse dando uma bomba para uma coisa pequenininha. Se eu consigo fazer um controle disso com uma terapia muito mais eficaz e segura, que é o corticóide inalatório, não tem por que eu abrir mão e usar o corticóide oral para esse paciente no dia a dia. Rodrigo, mas se tiver uma exacerbação, uma crise grave, com certeza aí vai precisar usar corticóide oral por alguns poucos dias, mas isso é num contexto de uma crise, de uma exacerbação forte, que aí, obviamente, nós vamos ser os primeiros a querer controlar logo isso daí com o corticóide oral, mas isso não precisa ser usado diariamente no manejo desses pacientes. Até porque, como eu havia comentado com vocês, e por isso que a gente comenta aquela questão dos objetivos de risco futuro, da gente se preocupar com os sintomas do nosso paciente com asma, que a gente tem que evitar aí complicações do tratamento, e por isso que hoje em dia a gente evita ao máximo o uso de corticóide oral crônico nesses indivíduos, porque a gente sabe de todas essas complicações que podem ter de hipertensão, diabetes, osteoporose, catarata, distúrbio gastrointestinal, psiquiátrico relacionado aos corticoides orais quando usado ao longos períodos. O que mais que a gente precisa lembrar no manejo da asma? Então, sempre muito importante, gente, lembrem da adesão aos medicamentos. Converse com o seu pneumologista, com o seu clínico geral. Ele precisa, na verdade, você precisa saber entender qual o tratamento dele, se é o de manutenção seu, e precisa usar ele diariamente para conseguir atingir o controle dos remédios. Lembrar que a asma não tem cura, mas tem controle. A maior parte dos pacientes asmáticos, quando usando os seus medicamentos de maneira adequada, eles não têm sintoma nenhum e têm uma função pulmonar igual a quem não tem asma. Então, faça uma boa adesão, use a bombinha com a técnica inalatória adequada, converse com o seu pneumologista, com o seu clínico, converse com o seu fisioterapeuta, peça para eles te orientarem a usar direitinho as bombinhas, os dispositivos inalatórios, que isso vai fazer diferença na sua vida, e controle as comorbidades. Né? Então, se você tem refluxo, se você está acima do peso, se você tem sintomas de ansiedade, depressão, tudo isso é importante no manejo da doença, e a gente precisa estar controlando todas essas coisas concomitantemente. E por fim, só queria comentar um pouquinho para vocês, e eu não quero, obviamente, que vocês entendam a complexidade da inflamação da asma. Só vou trazer essa figura para vocês entenderem o quão complexo é a asma na parte inflamatória, mas o legal da gente ver é o quanto que a gente aprendeu em termos de ciência ao longo dos anos em relação a isso. Então, a gente sabe que a asma é um processo inflamatório, o eosinófilo é um tipo de célula que está muito associada aos quadros de inflamação nesses pacientes com asma. A gente sabe que existem múltiplas vias que levam a esse tipo de inflamação. Vejam, cada letrinha dessas é um tipo de citocina, de processo inflamatório diferente, e a gente entende hoje em dia todos esses mecanismos aqui, pelo menos parcialmente, de como isso acontece. E por que isso é importante? Porque a gente consegue hoje em dia tratar com algumas drogas específicas que são os imunobiológicos, vias independentes aqui específicas de cada uma delas. Que a gente se pergunta, será que essas terapias mais novas com os imunobiológicos funcionam? Não temos a menor dúvida que sim, que elas funcionam. Eles reduzem as exacerbações pulmonares, melhoram a função pulmonar, melhoram o controle de sintomas do paciente, melhoram a qualidade de vida desses indivíduos. E a gente usa alguns biomarcadores para poder fazer
a identificação de qual o melhor imunobiológico que a gente vai dar para o nosso paciente. Obviamente, aqui é algo muito do médico que vai fazer essa avaliação do paciente, ver qual é a característica da inflamação desse indivíduo, que a gente tem alguns exames que a gente pode pedir para poder fazer essa identificação. Então, é importante o controle, se o paciente, o acompanhamento desse paciente que não está bem controlado, para a gente poder fazer essa medicina personalizada, de identificar qual é a característica do nosso indivíduo, para poder fazer a melhor escolha do tratamento imunobiológico para esses pacientes com asma mais grave. Então, lembrar que o uso desses remédios são para aqueles pacientes na etapa 5, que a gente já deu doses altas de corticoide inalatório, o broncodilatador não está controlando, então a gente tem aí uma grande ferramenta atualmente, que são os imunobiológicos, que funcionam de maneira muito importante em alguns pacientes, e aí, obviamente, tem que ter um acompanhamento com o pneumologista para poder fazer essa avaliação aí a longo prazo. Então, concluindo, alguns pontos que eu queria chamar a atenção aqui para vocês no final, de que sim, a asma é uma doença crônica e inflamatória das vias aéreas, o corticoide inalatório é o pilar do tratamento da asma, o uso excessivo de resgate com broncodilatador isolado, que a gente chama o SABO, salbutamol, Erolin, ele é prejudicial por mascarar os sintomas e aumentar o risco de exacerbações e mortes relacionadas à asma. Então, não vamos tratar a asma somente com broncodilatador, a gente precisa do corticoide inalatório. O uso inadvertido de corticoide oral está associado a complicações graves, então a gente só deve usar isso numa crise e vamos fazer o tratamento de manutenção adequado, que é muito mais seguro e eficaz. E que hoje em dia a gente tem esse grande arsenal terapêutico para o controle de asma, então não se automedique, né? Procure seu médico e discuta com ele um plano adequado de tratamento, que a gente tem tratamentos muito eficazes hoje em dia para esse controle. Por fim, sem dúvida alguma, a gente teve grandes avanços no tratamento da asma nos últimos anos, e a gente vive aí essa era da medicina personalizada, sendo o acesso de tratamento essencial para o tratamento adequado do paciente. E aí, não fiquem se automedicando, usando remédios inapropriados para o controle da asma. A gente sabe hoje em dia que a gente não vai tratar todo mundo igual, então a gente, olhando para aquele paciente mais grave, que não está tendo controle dos sintomas, a gente tem como caracterizar muito bem esse paciente e usar medicamentos mais novos, imunobiológicos efetivos, para conseguir fazer esse tratamento mais eficaz e mais personalizado, com grandes e bons resultados aí a longo prazo. Com isso aqui eu termino a apresentação, agradeço a atenção a todos e fico à disposição aí para tirar alguma dúvida eventual. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela palestra, foi muito esclarecedora. No chat tem várias pessoas elogiando. A gente sabe que a agenda ela é um pouco complexa, até mesmo para quem é da academia, né? São muitos tratamentos para diferentes níveis de gravidade da asma, e você traduziu esse conhecimento brilhantemente aqui para a gente, para as pessoas que não são da academia, mas que têm asma, né? E a gente tem muita pergunta porque as pessoas gostaram muito e vai surgindo dúvidas referentes ao próprio tratamento delas mesmo. Gabriel vai colocando aqui na tela. Lucas perguntou, fatores psicológicos como estresse e ansiedade podem interferir no tratamento de controle da asma e desencadear crises graves? Lucas, essa pergunta é excelente e eu te falo que assim, esse inclusive é um dos grandes focos que até de pesquisa que a gente tem lá na USP, porque a gente sabe que sim, existe uma relação entre a ansiedade, os sintomas de estresse e a asma, mas aqui é muito importante a gente salientar algumas coisas. Primeiro, a pessoa ter asma apenas por sintomas de estresse, isso até pode acontecer, mas isso é muito, muito, muito raro. O que geralmente acontece é que a ansiedade e o estresse psicológico pode agravar os sintomas da asma. E aqui existem dois mecanismos. Existe um que ainda está muito em estudo, que é próprio inflamatório, porque a gente, quando está estressado, a gente muda até a parte de produção de mediadores no nosso corpo. Isso pode induzir algum processo inflamatório um pouco maior. Mas o mais importante, na verdade, é o processo mecânico da respiração da gente. Quando a gente fica ansioso, a primeira coisa que a gente começa a fazer é hiperventilar. A gente fica nervoso, a gente começa a fazer aquela movimentação, uma respiração mais rápida, e isso acaba dificultando o processo de respiração de um asmático que já está alterado pela inflamação de base. Então, por isso que muitas vezes quem já está inflamado e não controlado, quando ele entra em uma crise de ansiedade, isso pode piorar os sintomas. Então, por isso que eu comentei lá na parte de comorbidades, que quando o paciente ele tem um quadro de ansiedade muito importante, a gente precisa também tratar a ansiedade
para conseguir ter um controle adequado da asma. E, por fim, lembrar que, na verdade, assim, eu sempre falo isso muito para o paciente, que assim, não minimize suas queixas. Converse com o seu paciente, com o seu médico, e vamos fazer um tratamento geral. Eu não vou tratar somente o seu pulmão. Se você tem um quadro de ansiedade importante, e vejam, não é problema nenhum assumir que tem algum quadro de ansiedade, gente. E eu falo isso muito para os pacientes com asma, porque às vezes fica assim, não, mas ansiedade é uma coisa da cabeça, eu mesmo resolvo. Não é verdade. É uma doença como qualquer outra. A grande questão, ainda mais para quem tem problema respiratório, que já teve crise de falta de ar, a pessoa não quer sentir isso de novo. Então, acaba que fica mais propensa a ter crise de ansiedade. Então, tratar a ansiedade é importante para eu tratar a minha asma também. Então, não minimizem o efeito, conversem com seus médicos, que a gente, na verdade, tem que fazer um tratamento geral, tanto para a asma quanto para a ansiedade, quando ela está presente junto. Tereza perguntou: sigo o tratamento prescrito pelo pneumologista há cerca de 1 ano e meio, mas continuo a sentir o chiado no peito, geralmente pela manhã e à noite. Seria a hora de repensar ou modificar esse tratamento? Com certeza, Tereza. Acho que aqui, obviamente, você precisa conversar com o seu médico, reavaliar tudo direitinho, como é que está sendo feito o tratamento. Você trouxe aí um comentário que eu acho super bacana para a gente reforçar aqui, que é você está tendo esses sintomas um pouco mais pela manhã, quando acorda, ou à noite, que isso é típico de quem tem asma. Por quê? A asma é uma doença inflamatória, e a gente produz um hormônio, que é o cortisol, que é o principal hormônio anti-inflamatório do corpo da gente. O cortisol, ele tem um pico de produção quando a gente acorda pela manhã, e ele vai diminuindo ao longo do dia. Então, à noite e à madrugada, quando a gente acorda, é quando a gente tem um menor nível desse hormônio em nosso corpo. Então, por isso que os sintomas da asma tendem a ser piores à noite e logo pela manhã. Agora, se você continua tendo sintomas, você precisa ter uma reavaliação do seu tratamento e provavelmente considerar subir um degrau naquelas etapas que a gente comentou do manejo da asma. Né? Então, se o paciente não está controlado, a gente precisa reavaliar, podem ser outros fatores não relacionados à asma, ou pode ser da própria asma, e aí precisa reavaliar e considerar aí um novo tratamento. Carlos perguntou: o exercício físico pode ajudar a aumentar o período entre as crises ou diminuir a gravidade das crises? Gente, excelente. Esse é um outro tópico muito importante aí no manejo da asma. Por quê? A gente sabe que alguns pacientes reclamam da atividade física porque entram em crise quando estão fazendo algum exercício da asma. E vejam, isso de jeito nenhum é para passar uma imagem de que exercício faça mal para a asma. Muito pelo contrário. Exercício físico, e de novo, esse é até um outro ponto assim, de linha de pesquisa lá da USP, com o pessoal da fisioterapia, que tem trabalhos muito bons sobre isso, mostrando o quanto que o exercício físico faz bem para o paciente com asma. E aqui é importante a gente lembrar o quê? O paciente ele pode entrar em crise quando faz atividade física porque ele está não controlado. E aí o exercício físico pode até inflamar um pouco mais a via aérea, porque ele está respirando muito rápido. Isso pode resfriar a via aérea e inflamar um pouco mais, mas isso porque ele não está controlado adequadamente. No paciente controlado, inclusive, como eu falei, a atividade física vai propiciar uma diminuição da inflamação das vias aéreas, uma melhor tolerância ao esforço e, sim, está relacionado a melhor controle dos sintomas a longo prazo. Então, aqui a mensagem principal é: a atividade física deve ser introduzida como um tratamento geral no paciente com asma, mas a gente precisa, obviamente, estar com o paciente controlado, fazer um tratamento medicamentoso adequado no dia a dia, e aí ele fazer atividade física com segurança para ter esses benefícios. Ótimo. A Bruna perguntou: o corticoide e o broncodilatador no nebulizador são mais eficazes? Bruna, em hipótese alguma, não. Na verdade, todas as vias inalatórias que a gente usa são vias eficazes para entregar as medicações. Então, eu posso entregar uma medicação na via aérea por nebulização, eu posso entregar na via aérea por bombinha, naqueles jatos de ar pressurizado, eu posso dar outros dispositivos inalatórios, como aqueles dispositivos em pó seco.
toda e qualquer forma por via inalatória, ela é eficaz e segura. O que a gente precisa ver é identificar quais são as características do meu paciente e escolher a melhor via para entregar esse remédio. Exemplo, se eu estou falando de uma criança pequena, não adianta eu pedir para ela coordenar quando eu aperto uma bombinha para ela poder puxar aquilo que não vai funcionar. Então, para uma criança, a nebulização é mais eficaz porque ela consegue fazer aquela terapia de maneira mais eficaz. Mas no adulto, por exemplo, a nebulização não é mais eficaz do que usar a bombinha, do que usar um dispositivo de pó seco. Então, na verdade, todas as formas são eficazes, só preciso discutir aí, o médico discutir com o seu paciente qual é o mais eficaz para aquela característica do meu paciente em questão. Ana perguntou, uso a lenha todos os dias de 12 em 12 horas. Se passar um pouco, já sinto um pouco de falta de ar. Isso é normal? Parece com a pergunta anterior, né? Mas eu acho que assim, mas é super bacana da gente ver isso, porque aqui, gente, eu acho que uma coisa que a gente sempre tenta, uma campanha da Sociedade Brasileira de Pneumo e que da própria Gina não é normal sentir sintomas da asma. Então, se você está tendo sintomas, você precisa conversar com o seu médico, porque o nosso objetivo é que você fique com 0 de sintomas. Então, se você está tendo sintoma, mesmo com a terapia que você está usando, converse com o seu médico. Porque, lembrem, a gente tem os degraus, tanto para baixo, se você já tiver controlado, como para cima, se ainda não tiver controlado. Então, se você está usando a lenha de 12 em 12 e continua com sintoma, talvez esteja na hora da gente aumentar esse tratamento para uma etapa superior, para deixar você sem controles. E eu vou focar muito nesse conceito aqui, porque muitas vezes a gente vem na consulta com o paciente e ele fala assim, pergunta, você está bem? Ah, não, estou ótimo. E aí, se você vai aprofundar, mas você sente falta de ar para fazer alguma coisa? Ah, quando eu subo escada. E sentiu chiado? Ah, doutor, foi só umas 2, 3 vezes esse mês. Gente, é para não ter sintoma. Isso, e aí, mas então você está tendo sintoma. Ah, doutor, mas como eu estava antes, eu estou muito melhor agora do que eu estava antes. Mas não é para se contentar com pouco. Vamos tentar objetivar a não ter sintoma nenhum. Então, se você volta na consulta usando a linha de 12 em 12 e ainda está com algum sintoma, vamos reavaliar direitinho, que o objetivo é você ficar sem nada de sintomas. E vale a pena a gente reavaliar o tratamento e ver se precisa ir para uma etapa superior. Vanusa perguntou, o uso inalatório do Realvar, que é um corticoide, deve ser feito diariamente, mesmo sem estar em crise? Vanusa, excelente pergunta. E aqui eu não quero complicar muito aí a cabeça de vocês, porque começam a ser coisas muito específicas dos tipos de dispositivos inalatórios. Mas vejam, o Relvar, ele é uma associação de broncodilatador com corticoide inalatório. Mas os broncodilatadores possuem características diferentes. Então, o Relvar, ele é um tratamento para ser feito uma vez ao dia, de maneira constante, diária. Esse tipo de associação, ele deve ser feito todos os dias. Quando a gente tem uma associação de um broncodilatador com formoterol, que eu comentei para vocês na aula, que é um broncodilatador específico, que tem ação de longa, mas também de curta duração, ou seja, ele tem uma ação imediata, essas associações que têm formoterol, aí sim eu posso usar somente se o paciente tiver falta de ar. Que aí naquele momento ele vai ter ação imediata e está junto com o corticoide inalatório para poder desinflamar. Então, em casos mais leves, eu posso usar somente essa bombinha quando ele está com sintomas. Porém, o Relvar, ele tem uma ação de muito longa duração, de 24 horas, por isso que ele é usado só uma vez ao dia, mas ele demora um pouco para poder fazer efeito. Então, eu não posso usar somente quando o paciente está com falta de ar, porque senão ele vai fazer naquela hora e não vai conseguir ter o benefício da melhora dos sintomas naquele momento e vai continuar se sentindo mal. Então, o Relvar é um tratamento crônico, diário, que não deve ser usado somente se o paciente tiver falta de ar. Ele é para ser usado diariamente, sempre. Isabelle, como é o tratamento com os imunobiológicos? Quais seriam esses imunobiológicos? Então, os imunobiológicos são tratamentos que a gente são anticorpos monoclonais, que são umas moléculas que se ligam
a outras moléculas inflamatórias no corpo da gente para bloquear esse processo aí inflamatório e controlar os sintomas do paciente. Esses remédios, eles são dados por via subcutânea. São algumas injeções que alguns chamam de vacina, mas não são vacinas propriamente dita, mas eles são remédios subcutâneos que são dados a cada 15 dias, ou uma vez por mês, ou até a cada 2 meses, a depender do tipo do imunobiológico. Existem vários hoje aprovados no Brasil, tá? E cada um deles depende, como eu falei, dessa medicina personalizada, do tipo de inflamação que o meu paciente vai ter. Então, por isso que esses tratamentos são tratamentos que devem ser somente para os pacientes mais graves, em que o médico vai solicitar uma série de exames, sobretudo exames de sangue, para a gente identificar qual é a via inflamatória mais importante, para aí a gente escolher esse imunobiológico de acordo com a característica do meu paciente. Existem vários, eu acho que aqui não vale a pena a gente dizer o nome de cada um deles, porque isso é muito específico, e depende então dessa avaliação com os exames de sangue, para a gente poder escolher aí qual é o melhor tratamento para cada um, lembrando que são para os pacientes com asma mais grave, que não controlaram com o uso de alta dose de corticoide inalatório com broncodilatador. Heitor, doutor, quais são os efeitos colaterais dos remédios com corticoides que devem ser atentados? Heitor, aqui muito bacana a sua pergunta, então reforçar aqui a diferença do corticoide entre o corticoide oral e corticoide inalatório. Então, o corticoide oral pode ter vários efeitos colaterais quando usado cronicamente, como eu comentei na aula, então, aumento da pressão arterial, obesidade, catarata, alterações psiquiátricas, o aumento do açúcar, né, o diabetes. Então, isso daí a gente tem que, obviamente, evitar o uso crônico do corticoide oral de todas as formas. Em relação aos corticoides inalatórios, de novo, eles são muito, muito seguros. Então, a gente pode usar o corticoide inalatório com segurança, são doses muito pequenas, que não têm absorção sistêmica. E aí, a única dica que a gente tem que lembrar de ter atenção no manejo do paciente com corticoide inalatório é de sempre, depois que usar a bombinha, o dispositivo inalatório, lavar a boca após o uso. Porque o excesso do pozinho que fica na boca pode fazer uma alteração local de imunidade e o paciente ter sapinho, monilíase na boca. É raro, mas, obviamente, se o paciente tiver o cuidado de sempre lavar a boca, não precisa escovar o dente nem nada, mas só bochechar, gargarejar e cuspir fora, e depois que usar a bombinha, isso já protege de maneira bem eficaz, não ter esse daí que é praticamente o único efeito colateral mais importante que pode ter com o corticoide inalatório.